Deuses se mistura com deuses? Deusas se misturam com deuses? Olha, eu acho que não tenho por que não. Né? Por exemplo, vou montar um altar para Hecate, Ah, mas também tá. quero montar para Ísis. Tá, entendi agora. É, tudo, assim, eu acho que nunca existe o totalmente certo ou totalmente errado, mas existe algumas questões. Deuses pagãos, por exemplo, eu não vejo problema nenhum. Tá. Até porque, para quem lê os papiros mágicos gregos, vai ver que os povos antigos, eles faziam rituais e magias misturando todos os deuses, pagãos e não pagãos. Tá? Então fica a dica, leia os papiros mágicos gregos. Agora, por exemplo, eu tenho devoção a deuses egípcios, eu tenho devoção pelo sacerdócio a Hécate e a Dionísio, grego, né? Além de Apolo pela arte oracular. Tá. Eu tenho um altar para cada um. Então eu tenho um altar só para Hécate, porque quando eu estou trabalhando com Hécate, eu estou numa egrégora, eu estou numa sintonia Com ela. com ela. Eu não estou lidando com Ísis, ou com Horus, ou com Osíris, ou com Anubis, ou com Apolo. Então, eu gosto. Agora, ai, Cris, mas eu não tenho um espaço na minha casa. Como eu já não tive. Hoje eu tenho vários altares em casa. Mas eu só tenho uma prateleira. Posso pôr Hécate aqui e Ísis aqui? Pode. Não estou dizendo que eu sou a dona da verdade, do que pode ou do que não pode. Mas, se a gente buscar as referências históricas, elas foram até deusas sincretizadas. O conhecimento de Hécate chegou no Egito, né? Tem similaridades, tem referências. Então, assim, não vai ter treta, né? A pessoa fala assim, vai ter treta entre os deuses. Não vai ter treta. Agora, eu também cultuo, eu também tenho uma relação, né, de devoção, não tanto quanto Hécate e os egípcios, mas eu tenho um espaço para Medusa, que eu considero como uma divindade. Só que se você ler o mito de Medusa... Aliás, é um outro podcast, né? Outro podcast. Se a gente lê o mito, a gente sabe que ela tem treta com Atena, com Poseidon. A história dela é mais pesada, né? Exato. Então, assim, embora seja do mesmo panteão, eu não colocaria essa galera junta Não. no mesmo altar. Então, você precisa estudar e conhecer os mitos. Sim. Né? Até por respeito à história dela, né? Exato. Então, alguns dá para ter juntos ali, né? Outros não, a depender. Mas tudo que tem uma egrégora pagã, né, que vem do paganismo antigo, eu acho que não tem problema. Agora, eu só acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente mistura egrégoras ou crenças de bases muito diferentes, como paganismo e cristianismo. Sim. E outros. Sim. Você tem que sentir. Você pode ter, por exemplo, eu tenho alunas que gostam de Hécate, porque Hécate não é uma deusa só cultuada pelos pagãos e pelos bruxos. Ela pode ser cultuada por pessoas de qualquer religião, desde que entenda que as bases de culto e de crença hecatina é pagã, né? Agora, tem muitas pessoas da Umbanda, por exemplo, gostam de Hécate. Agora tá muita gente, Né? né? E tudo bem. Mas ela é uma divindade pagã. Então, ela não é uma entidade, ela não é uma força espiritual de base cristã. Então, a gente só tem que saber separar. Então, eu posso ter num ambiente da minha casa um altar para Hécate. Ah, mas eu também gosto de Nossa Senhora Aparecida. Tudo bem, você tem um outro espaço Põe no seu quarto, né? para as suas outras crenças. E ok. Porque o Brasil é um país muito sincrético. Não dá pra gente falar, pode, não pode. Mas a gente tem que sentir. Sim, sim. Tem que ter né? Põe um no seu quarto, outro na sala. Vai colocando prateleira. Eu tenho várias prateleiras na parede. É isso aí. Ainda mais esse mês, como é um mês, tem algumas datas anuais associadas a Hécate, que a gente estava conversando, né? E esse mês é o mês dos fogos sagrados de Hécate. Então, muitas pessoas começam a tomar conhecimento dela, ou no mês de maio, quem não conhecia, porque aí começa a falar mais, né? Ou no mês de agosto, que também é uma outra data associada a ela, né? E o que significa essa data do fogo? Em 2010, uma bruxa inglesa chamada Sorita Dest criou
um ritual simples, mas muito potente, numa intenção de que esse rito se tornasse mundial. E ela lançou isso no mesmo período em que ela estava lançando um livro chamado Hecate, Her Secret Fires, que é justamente Hecate, os Fogos Sagrados. E já era um outro livro que ela estava lançando, que trazia uma coletânea mundial de autores, né? Então ela consultou hecatinos do mundo inteiro, para nesse livro trazer o conhecimento, a percepção e as práticas que essas pessoas tinham, para que todo mundo conhecesse. E através de um ritual que ela fez, ela teve esse insight, ela teve uma visão, e ela visualizou o mundo, né, como se fosse um mapa mundi, e ela via várias tochinhas nesse mundo. E aí ela teve um insight de que tinha que ter algo que os fogos sagrados unisse no mundo, unisse os hecatinos. Então, em 2010, ela lança o livro e ela cria esse rito e coloca no site dela em diversas línguas para que as pessoas celebrassem. E a partir de então, isso foi crescendo, foi crescendo. Então, sempre acontece na lua cheia de maio, todo mundo, no mundo, acende o fogo sagrado para Hecate e faz o ritual. Que legal. É muito lindo. Que legal.